Queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nesse momento estaremos meditando na palavra do nosso querido Deus e depois estaremos participando da Santa Ceia. A nossa meditação deste dia será baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Eu quero ler o texto sagrado do versículo 1 até o versículo 11 de Atos, capítulo 12, que diz assim o texto: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinela à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Que Deus abençoe a sua bendita e gloriosa palavra nos nossos corações. Vamos ver aqui nesse texto a importância da oração da igreja. O texto é muito claro quando diz a palavra do Senhor que Pedro estava ali na prisão, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja não se intimidou com as perseguições que ela estava enfrentando. Diz o texto sagrado que o rei Herodes mandou passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Um dos apóstolos de Cristo Jesus, Tiago e João, eram os filhos de Zebedeu, aqueles 2 apóstolos que eram pescadores e foram chamados por Cristo Jesus. Mas a morte de Tiago não intimidou a igreja. Mataram Tiago, mas a igreja não esmoreceu na oração. Prenderam o apóstolo São Pedro, porque a morte de Tiago agradou muito aqueles judeus incrédulos que perseguia a igreja, e Herodes, querendo então ter a popularidade dos judeus, manda prender Pedro. Eram os dias dos pães asmos, os dias que antecedia a Páscoa, e Herodes pretendia então matar também o apóstolo São Pedro logo após o dia da Páscoa. Mas a igreja, mesmo assim, perdendo um grande apóstolo, Tiago, Pedro, o apóstolo tão importante da igreja, estava preso. Mas a igreja não se intimidou, a igreja não esmoreceu, havia oração contínua por parte da igreja a favor do apóstolo São Pedro. Então, nessa reflexão, nós vamos observar aqui o que acontece quando a igreja ora.
Primeiramente, queridos irmãos, quando a igreja ora, Deus é poderoso para dissipar as trevas. O versículo 7 diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Quando a igreja ora, Deus é poderoso para dissipar todas as trevas, mandar a sua bendita luz. O texto é muito claro: e uma luz iluminou a prisão onde Pedro estava. Meus queridos irmãos, como é importante a oração na vida da igreja, para que as trevas da ignorância, trevas da superstição, trevas do medo, tanto tipo de trevas, essas trevas sejam dissipadas pelo poder de Deus através da oração da igreja. Mas quando a igreja ora, as cadeias se quebram. O versículo 7 continua dizendo: e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos de Pedro. Pedro estava algemado, estava acorrentado, mas quando o anjo se apresentou, a luz de Deus brilhou ali e a presença de Deus, então as cadeias se quebraram. Que coisa preciosa saber que quando nós oramos, Deus é poderoso para quebrar cadeias infernais, cadeias malignas que quer nos prender, que quer nos acorrentar. Sabemos que o nosso inimigo, ele vem para matar, para roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Ele é poderoso para quebrar as cadeias que prendem as pessoas através da oração do seu povo, a oração da igreja. Mas quando a igreja ora, as portas também se abrem. Olha o versículo 10, diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Eu gosto de brincar, dizer que esse é o primeiro portão automático da história da humanidade. Quando o anjo e Pedro chegaram à porta daquele portão que dava para a rua da cidade, o texto sagrado diz que o portão se abriu automaticamente. É um milagre maravilhoso do nosso Deus acontecendo. Quando a igreja ora, então as trevas são dissipadas. Quando a igreja ora, cadeias malignas, cadeias infernais são quebradas. Quando a igreja ora, portas que estão fechadas, portas que estão trancadas, elas se abrem. Como diz o cantor: se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Deus é poderoso para abrir portas até onde mesmo não existe. E se elas existirem, estiverem trancadas, Deus é poderoso para quebrar qualquer fechadura e fazer qualquer porta abrir de maneira automaticamente. Isso é um milagre maravilhoso do Senhor. Mas quando a igreja ora, os anjos de Deus agem, os anjos de Deus trabalham. O versículo de número 11 diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então, quando a igreja ora, os anjos de Deus, que são espíritos ministradores em favor daqueles que vão alcançar a salvação, a vida eterna, esses anjos trabalham. Deus envia o seu anjo, o anjo acampa ao redor daqueles que o temem. Deus tem milhares e milhares de anjos, e quando a igreja ora, nós não oramos aos anjos, nós oramos a Deus, mas Deus envia os seus anjos em nosso favor. Os anjos de Deus, eu acho que estão um pouco ocioso por falta da oração da igreja, mas quando nós oramos, clamamos o Senhor, quando a igreja ora, então Deus envia os seus anjos para desfazer todo o mal. Eles trabalham. Quando Ezequias orou a Deus com a nação de Israel,
Deus enviou o seu anjo e destruiu o exército de Senaqueribe. Então os anjos de Deus estão prontos a agir. Precisamos orar para que Deus envie os seus anjos para desfazer todo o mal, para repreender esta praga, esta peste que assola o Brasil e assola o mundo, e que os médicos estão tão confusos, preocupados, a própria ciência, mas Deus tem anjos para agir em favor do seu povo, em favor da igreja. Precisamos clamar ao Senhor nosso Deus, mas quando a igreja ora, aqueles que estão dormindo, eles são também despertados. Mais uma vez, voltando ao versículo 7, diz: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Como nós precisamos de despertamento. Felizmente, muitas pessoas estão dormindo, não o sono natural, mas muitos estão dormindo, o sono espiritual, e os anjos de Deus precisam despertar, a palavra de Deus despertar, como disse Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. O anjo despertou. No caso de Pedro, é até importante o sono dele, porque ele ia ser morto no outro dia, mas certamente ele confiou no Senhor e dormia, mas o anjo de Deus o despertou para tirar daquele cárcere, para livrar da morte. Os anjos de Deus são poderosos para despertar as pessoas, para tirar do perigo, para livrar da morte, para livrar de toda obra maligna. Então, que bênção quando realmente a igreja ora. Pedro estava preso para ser morto logo depois da Páscoa, mas havia oração incessante a Deus pela igreja a favor de Pedro. Então a igreja orou e Deus dissipou as trevas. A igreja orou e as correntes que prendiam o apóstolo São Pedro foram quebrados. A igreja orou e Deus abriu os portões de maneira automática. A igreja orou e o anjo de Deus despertou o apóstolo São Pedro. Queridos irmãos, as lutas, as tribulações, as dificuldades não podem nos impedir de clamar, de orar a Deus, mesmo que seja um decreto de um soberano, como aconteceu nos dias de Daniel, que havia uma lei para que durante um tempo ninguém orasse ao Senhor, mas Daniel, todos os dias, 3 vezes por dia, orava ao Senhor, orando e dirigindo a sua oração em direção à cidade de Jerusalém. Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi salvo, e o nome do Deus de Daniel foi glorificado, porque nada pode nos impedir de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, porque quando nós oramos, o nosso Deus age. Deus envia os seus anjos. O belíssimo texto de 2 Crônica 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então disse Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, queridos irmãos, não vamos esmorecer, não vamos desanimar, vamos perseverar na presença do Senhor, orando em todo o tempo, orando em todas as oportunidades, orando em todo lugar. Agora nós estamos impedidos de estarmos reunidos, embora os jovens estão reunindo na igreja aos domingos, mas as crianças não podem estar, os idosos não podem, mas em espírito nós estamos unidos em oração. E acredito que muito breve nós estaremos orando juntos, clamando o nosso Deus maravilhoso, para que os anjos de Deus possam agir em nosso favor. Amém, querido irmão, querida irmã? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus faça de você um gigante na oração,
na intercessão, orando por você mesmo, orando pela sua família, orando pela igreja, orando pelos missionários, orando pelas autoridades constituídas da nossa nação, que está precisando muito das nossas orações, orando pela nossa pátria, orando por todas as necessidades. Como disse o apóstolo São Paulo, não estando ansioso por coisa alguma, mas em tudo ser conhecido diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. E agora nós vamos estar participando da Santa Ceia. A ceia para nós tem um significado e uma importância muito, muito grande mesmo, porque a ceia não foi uma invenção do homem, é um mandamento do Senhor Jesus. Ele diz: fazer isto em memória de mim. E Paulo diz que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Ele voltará, sem dúvida nenhuma. Então vamos participar desse momento todo especial. Eu acredito que você já preparou na sua casa o pão, o suco de uva, para você participar conosco desse momento. Não deixe de participar da Santa Ceia, é um momento precioso para nós. Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É dele que recebemos a salvação, a vida eterna. Então vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus por esse momento tão importante para nós. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, bendito seja o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, porque os teus ouvidos não estão tapados, as tuas mãos não estão encolhidas, mas o Senhor está atento à oração do teu povo. E quando a igreja ora, o Senhor age, o Senhor dissipa as trevas, o Senhor quebra as cadeias, o Senhor abre portas, meu Senhor, Deus da glória, e o Senhor traz despertamento. Abençoe a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa a nossa pátria, abençoe o Brasil, abençoa a nossa família, o nosso lar com a tua graça. E nós também te damos graça, Senhor, por esse momento que vamos participar da Santa Ceia, em memória do Senhor. Ó Deus, aceita a nossa gratidão. Santifica, Senhor, abençoa os alimentos, o pão e o cálice que tomaremos no teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus afirma em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, que enquanto eles comiam então a Páscoa, pegou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Disse Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos do pão, queridos irmãos. Após haver ceado, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Disse Jesus: bebei dele todos, isto é o meu sangue. Bebamos do cálice. Queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus,
Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje à noite teremos nosso culto dirigido pelos jovens, mas crianças até 12 anos não podem estar no culto, e também os idosos a partir dos 60 anos. Mas tem muita gente que está entre os 12 e os 59 anos, e você pode estar na igreja, louvando a Deus, orando por aqueles que não podem estar presentes, orando pela nossa liderança, pelos pastores, orando, dando graças por tudo que Deus tem feito por nós, porque Deus tem abençoado a igreja tem sido fiel, Deus tem suprido assim as nossas necessidades, orando pelo projeto integral de vida, ou Provida, instituição da qual nós fazemos parte, e que foi começado aquele trabalho pela Igreja de Cristo, aqui do Plano Piloto, pelo saudoso pastor Davi Sanders, e temos enfrentado algumas dificuldades ali, porque a gente alugava lá o espaço final de semana para as igrejas fazerem retiro, e agora não tem tido esse retiro. Tem o campo também de grama lá, sintética, que a gente alugava, mas agora também não pode alugar. Então temos passado algumas dificuldades financeiras, mas Deus é fiel e Deus tem dado a sua graça. Mas olhe pelo projeto integral de vida, e se você puder dar qualquer contribuição, pode fazer isso através da igreja lá, especificando lá no seu envelope, cartão de dízimo, dinheiro destinado para o Provida. Isso vai, tudo é repassado para o Provida. Mês passado, graças a Deus, melhorou um pouco, a igreja deu uma boa contribuição para lá. E nós vamos vencer então esse momento de crise, de dificuldade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus traga paz ao seu coração. Não esqueça que o Senhor está com você. Ele é o seu socorro, bem presente na angústia e na tribulação. O Espírito de Deus, o bendito Consolador, Ele está com você para te dar paz, para te dar o consolo, para te dar a vitória. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma boa semana para todos em Cristo Jesus. Estou com saudade dos meus queridos irmãos. Que Deus possa abençoar a todos, aqueles que estão enfermos. Temos orado por aqueles que estão doentes, para Deus dar a cura, para dar a vitória para os seus servos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Uma boa semana na paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e para sempre. Amém.